Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá! Está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui nós falamos sobre saúde, qualidade de vida, autoconhecimento, boas práticas sociais e algumas variedades. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a dona Carmen Andrioli, de Blumenau. E também quero mandar um abraço para o nosso público de Minas Gerais e o nosso público do Espírito Santo. E hoje, como convidados, temos Oswaldo Fogaça, ele que é naturopata, especialista em saúde quântica, especialista em iridologia, vem falar para a gente sobre depressão e ansiedade, o mal do século. E a nossa segunda convidada, a nossa segunda entrevista é Juliana Borges, ela que vem falar para a gente sobre a importância de focar no que é importante. Fique com a gente que o programa Conexão Moderna começa agora. E agora temos como convidado Oswaldo Fogaça, ele que vem da cidade de Florianópolis. Oswaldo é palestrante, especialista em naturopatia, iridologia e também em saúde quântica. Ele vem falar para a gente sobre ansiedade e depressão, o mal do século. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado, satisfação é nossa estar aqui participando e trocar um pouco de experiência, né? Sobre essa convivência que a gente tem no dia a dia, assim, de consultório, e falar um pouco de um assunto que realmente, como você disse, né, é o mal do século, não é verdade? Exatamente. Eu participei de uma palestra do Oswaldo, assim, eu fiquei encantada com a qualidade de conteúdo que ele traz, como ele coloca as coisas, de modo que realmente gera na gente uma vontade de mudar e fazer diferente e querer ser mais saudável. Na realidade, esse é o objetivo, né? É o objetivo. Esse é o grande objetivo. E Oswaldo, como é que como é que a gente começa a identificar ou como que isso manifesta na vida da pessoa, essa ansiedade? Na realidade, a ansiedade, ela é uma coisa normal, tá certo? Ela é normal, a ansiedade ela é normal. Então, primeiro nós temos que entender isso. Mas ela é normal para quando? Ela é normal diante de alguma situação. Então, por exemplo, nascimento do filho, assim, o primeiro dia no trabalho, a expectativa de algum acontecimento, ou mesmo pro lado ruim, né? Sei lá, uma coisa de justiça. Então, é normal durante esse período a gente viver essa coisa mais acelerada, essa coisa mais intensa, tá entendendo? Mas o problema é que esse evento, digamos, termina e o negócio não desliga. Aí então deixa de ser normal e passa a ser um problema, por quê? Fica ligado de forma realmente contínua, entendeu? Esse é o problema. Como se isso fosse alguma coisa necessária para a pessoa funcionar. Exatamente. É que nesses momentos há um quadro de alerta, né? Então, você veja, nós temos uma liberação maior, né? Dos hormônios que estão relacionados com o estresse, dos cortisol, dos glicocorticoides, noradrenalina, enfim. Nós temos essa liberação com maior concentração na corrente sanguínea. Então, é normal que a gente entra nesse estado, porque existe um evento que está motivando para isso. Mas a partir do momento que não existe mais o evento e isso continua, então isso é problema. Aí tem vários fatores que colaboram para isso, entendeu? E hoje é impressionante, né? A ansiedade ela não tem idade, vai de crianças a idosos. Às vezes eu deparo com pessoas assim no consultório, falo, nossa, mas a senhora já viveu tanto, né? Agora tem que descansar, porque essa ansiedade toda? Ah, mas é os filhos, mas eu não sei o quê. Então, realmente não tem idade. E a ansiedade é um fator que acaba atrapalhando muito a pessoa, porque a ansiedade, por exemplo, no adulto, ela bloqueia muito o potencial intelectual dela. Uau!
Porque às vezes a pessoa, num momento de ansiedade, acaba indo mal numa entrevista de emprego, por exemplo. Se ela não tivesse o fator de ansiedade, ela poderia estar bem mais calma, bem mais tranquila, mais desligada, ficar mais concentrada e expressar a sua essência, mas aí devido à ansiedade, aí com batimentos cardíacos aumentados, às vezes com sudorese, entendeu? Então a linha de raciocínio dela fica muito prejudicada. Dificulta a concentração. Por exemplo, no caso das crianças, isso também não muda muito, né? Porque as crianças muito ansiosas demais, elas têm dificuldade para a concentração. Tá, e essas crianças ansiosas, tem como esses pais ajudarem ou contribuírem de alguma maneira para que essas crianças não sejam tão ansiosas? Na realidade tem muito, entendeu? A primeira coisa que os pais precisam ver é o seguinte, né? É ver a atitude deles mesmos. Porque às vezes os pais, sem perceber, acabam passando essa ansiedade demais para os filhos, entendeu? Seja na cobrança, seja no perfeccionismo da mãe ou no perfeccionismo do pai, entendeu? Então acaba gerando um clima assim que a criança ela começa a ficar com medo de decepcionar pai, de decepcionar mãe, medo de falhar, medo de errar. E isso acaba gerando um clima contínuo da ansiedade, tá entendendo? Ou seja, mesmo por amor, esse pai ensina o filho a ser ansioso. Exatamente. Então tem várias coisas que nós precisamos ponderar e observar nesse caso, entendeu? Agora veja bem, a ansiedade, como eu expliquei, era normal. Mas era normal para alguns momentos, algumas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas a partir do momento em que nós passamos por aquela situação, então tudo deveria retomar o estado de normalidade. Isso não retoma. Então algumas coisas colaboram para isso. E que coisas que podem colaborar para isso? A parte nutricional é fundamental. A nutrição também muito impacta importante. nisso. Por isso que os pais têm que prestar muita atenção naquilo que está levando para casa e dando para as crianças. Porque criança não se agrada com comida, entendeu? Que muito mais importante que a educação do melhor colégio da cidade que o pai está pagando para ele. E às vezes fala, meu filho está no melhor colégio. Mas vai no carrinho dele no supermercado, está levando um monte de porcaria para casa. Né? Agora, o que acontece com a ansiedade? Nós temos os neurotransmissores. Neurotransmissor é o que regula toda essa função do nosso cérebro. A função excitatória, a função inibitória. Então eles trabalham assim, tudo interligado, tudo funcionando direitinho. Mas neurotransmissor, eles são formados a partir de nutrientes. São formados a partir de aminoácidos. Né? Ah, por isso que a alimentação impacta importante. Tanto nisso. Então, por exemplo, né? Qual é o neurotransmissor fundamental no controle da ansiedade? É o GABA, chamado ácido amino gama butírico, entendeu? Então, esse GABA, ele tem ação inibitória, ele que inibe essa coisa de tudo muito acelerado na rede neuronal, entendeu? Então, nós precisamos do GABA, porque ele é inibitório. Então, vem aquela avalanche, coisa de ansiedade, o GABA procura controlar isso de forma que o cérebro mantenha o equilíbrio. E o que pode trazer esse GABA para a gente? O GABA, ele vem da glutamina, entendeu? Ácido glutâmico. Ele se origina a partir daí. Então nós precisamos observar isso na nossa alimentação. Mas veja bem, não é só o GABA que nós temos como elemento para controlar a ansiedade. Nós também temos a serotonina. A serotonina é um outro elemento, aminoácido ou neurotransmissor importante que age na linha, né, de inibitória, para inibir também. Só para a gente saber o que é um neurotransmissor. O neurotransmissor é a comunicação, é a informação que ocorre, é o que transmite alguma mensagem. Tá entendendo? Então, no cérebro, esses neurotransmissores, por exemplo, no caso do GABA, ele tem essa função inibitória. É o GABA que desliga, que apaga a luz para a gente dormir. Então, o GABA que ajuda a induzir o sono. Então, uma pessoa deficiente de GABA, ela tem dificuldade para dormir. Por isso, você vai ver que todas as pessoas ansiosas demais, têm problema com sono. Não dormem direito. Daí, ao invés dela buscar uma nutricionista para conversar sobre isso, pegar uma nutricionista que realmente esteja bem preparada nessa área, que sabe ver a questão da ansiedade não só na questão do medicamento assim, alopático, que tem hora que ele é necessário, entendeu? Mas não vê a ansiedade só por esse ângulo de ser medicado, mas de corrigir, de trazer o equilíbrio. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a glutamina, importante para formar o GABA. Né?
Mas existe um outro elemento, um aminoácido, que é fundamental, que participa também na formação do GABA, e ele também é um aminoácido, não é um neurotransmissor, ele é um aminoácido, né? Que é a taurina. Então, e como que eu consigo isso? Que tipo de alimentos me trazem essa taurina, a glutamina? A taurina vem da quebra das proteínas, entendeu? Então, quando você está utilizando, fazendo uso de proteínas, né, vegetais ou animais, né? Então, uma proteína ela é quebrada em aminoácido, e dessa quebra é que de onde origina os aminoácidos, tanto os essenciais como não essenciais, entendeu? E tem também a linha da suplementação, porque hoje, na realidade, nós precisamos entender que a nossa alimentação é uma alimentação industrializada, refinada e pobre nutricionalmente, era onde eu realmente queria chegar. Essa diferença de tempos. Antigamente nós tínhamos um solo muito mais fértil, menor adubação química, hoje nós temos uma outra realidade, né? Então isso interferiu muito na questão na parte nutricional que formam esses neurotransmissores, né? Então o que acontece? No caso da glutamina, por exemplo, né? A glutamina ela é importante, porque além dela trabalhar formando GABA, ela também ajuda a melhorar a permeabilidade intestinal. Porque a permeabilidade intestinal, se ela começa a abrir espaço entre os enterócitos, o que vai acontecer? Vai passar a proteína inteira sem digestão. De glúten, né, que é a gliadina, a caseína, que é a proteína do leite, né? Só que essa proteína passada inteira sem digestão, mais uma vez ela vai provocar todo um processo que também vai levar à crise de ansiedade, entendeu? Porque nós temos no glúten, né, nós temos um aminoácido, uma sequência de aminoácido, muito parecida com a endorfina que o nosso corpo produz. É uma sequência de 7 aminoácidos. Então, quando ela vai lá e ocupa receptor e modifica a função. Então, quando a pessoa come o pão, assim, come lá de cima, aquela sensação de prazer, aquela coisa boa, gostosa, tá entendendo? Por isso que a gente gosta tanto de um pãozinho, uma massa. Exatamente. Ele provoca a dificuldade de parar. E a pessoa descobre que é viciada. Por causa dessas, né? Gluteomorfina e caseomorfina, que vem da caseína, que ocupa receptor. Então acaba fazendo o processo de ansiedade. E você estava mostrando pra gente na íris, como que isso é identificado? Perfeitamente. Você pode mostrar pra gente? Vamos mostrar sim. Então o que acontece? Nós estamos falando sobre essa questão da ansiedade como o mal do século, e uma das coisas que eu estou levantando primeiro aqui é a parte nutricional, a formação de neurotransmissores, né? Como o GABA é um neurotransmissor muito importante, por isso a gente tem que constar um profissional que orienta na alimentação para que você possa estar produzindo o GABA primeiro. Segundo, a formação da serotonina, que é dependente do triptofano, né? Então é importante usar alimentos que é rico em triptofano para poder fazer... 3 exemplos de alimentos ricos em triptofano. Da parte fitoterápica nós temos a grifônia, que ela é fantástica, 99% dela é 5-HTP, entendeu? Depois nós temos uma outra coisa que é outra fonte muito importante, que a gente pode estar fazendo uso dela assim no nosso dia a dia, que são os cogumelos. Sei que eles não são muito acessíveis assim, né? Mas hoje está bem disponível. É uma fonte maravilhosa. E aquele outra fonte maravilhosa de triptofano é a banana. Então a banana é uma fonte incrível, né, de triptofano. De tanto que existe hoje um laboratório no Brasil que ele sintetiza o 5-HTP, né, o triptofano da banana, para fazer um produto que eles vendem na Europa chamado de gotas da alegria. E é um alimento tão barato, né? Barato, então a banana tem o histórico. Então, primeira parte nutricional. Nós temos o GABA, que é um neurotransmissor, então, que é inibitório. Nós temos, né, a serotonina e nós temos um aminoácido que é a taurina. A taurina tem uma função muito importante, por quê? Porque a taurina, ela se liga com o magnésio e ela forma uma coisa chamada de taurato de magnésio. E esse taurato de magnésio, então, é totalmente absorvido pelo cérebro, entendeu? E que alimento me traz isso? O taurato de magnésio, né, essa combinação, infelizmente, só existe um único suplemento no Brasil que a gente consegue encontrar, que é chamado de Clarence Vit. As pessoas devem encontrar isso em loja de produtos naturais ou em farmácia, devem encontrar. Porque no Brasil não existe essa combinação, tá certo? Da taurina, ou a formação do taurato não tem no Brasil.
Então esse Clarencivit é uma suplementação que a gente usa para tratar esses pacientes. Então, primeira parte, nutricional. Aumentar os inibitórios, isso é muito importante, isso é fundamental. Tá? Então, consumir alimentos para aumentar essa inibição. Isso. A segunda coisa é que existe, na ansiedade tem a parte genética, não que ela é genética, mas já tem uma genéticazinha que favorece. Aquela mãe muito ansiosa demais, a tendência é filha ansiosa demais. E na íris, mostra pra gente como que isso é identificado. E aí é que eu quero mostrar uma coisa muito importante, porque dentro dessa questão da genética, né, olhando numa íris, a gente já consegue ver, né, se essa pessoa já tem um perfil emocional lá de trás. Porque muito da ansiedade hoje são coisas lá do passado. Então, por exemplo, uma gravidez indesejada. Né, a mãe ficou grávida, mas não era para ficar grávida naqueles dias, não estava querendo, não estava programado para ter o filho, né? E na realidade, de repente era só um namorado ainda, né? E não tinha uma decisão de casamento, aí surgia um filho no meio. Tem aquelas crianças que ficam ali esperando uma decisão do pai e da mãe se vai ser abortado ou não. Mas tudo isso faz um mal terrível. Então, toda rejeição. Criança que o pai está esperando, a mãe está querendo muito a menina, daí vem mais um menino depois de 3, depois de 4, ou vice-versa. Tudo isso são registros que hoje acaba gerando ansiedade. Ou crianças, por exemplo, eu fui uma pessoa, eu era menina e eu era esperada menino. Isso também pode contribuir? Tudo isso colabora. Aí, esse perfil que nós vamos falar agora, associado a uma não nutrição, a uma equilibrada e associado a outros fatores, né, que já tem uma pré... Então, deixa eu entender uma coisa. De repente, eu geneticamente já tenho essa predisposição a ter isso. No entanto, se eu tiver uma alimentação equilibrada ou tiver outras atividades que possam inibir essa ansiedade, então... Exatamente. Tem e também um sistema que não te gere muito pressão de cobrança, assim, né? Então, por exemplo, uma das coisas que dispara muito a ansiedade no adulto são traumas, né? Criança ter vivenciado alguma situação traumatizante, né? E eu quero mostrar isso na íris. Então, veja bem, aqui nós temos uma íris, né? E esse sinal que aparece aqui embaixo da seta, ó, vocês estão vendo aí na tela, está escrito trauma intrauterino. Essa marca que é feita bem nessa região, imagine que a íris é um relógio, bem às 12 na íris fez essa marca, aí é claro e direto, essa pessoa teve problema de rejeição no útero. Ou teve no caso aqui é nascimento, né? Se ela fosse um pouco mais adiante, por exemplo, vindo para esse lado, aí seria no primeiro ano, ou no segundo ano, ou no terceiro ano. Você dá para ver o ano que sofreu o trauma. Agora, quando nasce com essa informação aqui de trauma uterino, intrauterino, qual é a forma que a gente identifica se a gente teve algum tipo de rejeição durante o útero? É sentimento de impotência, aquelas pessoas que se sentem sempre impotentes, dificuldade para superar obstáculos, a estima baixa, ela sempre acha que o outro é melhor que ela, entendeu? Olha. Então ela tem dificuldade para expressar certos sentimentos. É a forma de verificar. Só que isso não é um problema que ela está vivenciando hoje. Isso é uma coisa que veio ocorrendo ao longo da vida dela. Então essa pessoa precisa procurar um profissional, esse que faz as hipnose clínicas, que faz as regressões, né, clínicas, voltar lá naquela idade e mudar essa programação. Ressignificar. Exatamente. Aí entra na área quântica, que é uma área muito interessante. Aí veja bem, uma coisa que a gente consegue visualizar pela íris também é a parte da genética. Se essa pessoa, por exemplo, olhando na tua íris, saber se você carrega mais a genética materna ou genética paterna, se você tem mais informação de pai ou mais informação de mãe. Então isso também é possível visualizar pela íris. Então no caso dessa pessoa, é uma genética materna, né? Então vocês vejam aqui abaixo, né? Abaixo nessa segunda flechinha, ele está marcando uma área. Essa área na íris é chamada a área da habilidade mental. Então veja que ela está escura. Tudo que está escuro é hipo, é baixa função. Então veja bem, uma baixa função na habilidade mental, a genética é materna. A genética materna dela tem problema com Alzheimer, então a gente enxerga claramente uma informação de Alzheimer que ainda é só uma expressão gênica, ainda não é uma realidade. Mas quando existe uma expressão de uma doença,
Se você continua com o estresse elevado, continua com a alimentação errada, você vai acordar essa expressão. Foi o tema da minha palestra lá em Tóquio, no Japão. Silenciar a expressão gênica. Tá entendendo? Então, observe esse sinal que dá a volta na íris aqui, ó, chamado de colarete. Então, se vocês observarem, olha bem na tela aí, e vocês vão ver que ele está protuberante, ele está alto aqui, olha só. Então, isso indica que essa pessoa tem um sistema nervoso muito sensível, que ela tem impaciência, que ela tem irritabilidade. Mas olha o eixo de tudo, trauma intrauterino. Nossa, como isso desencadeia coisas. Perfeitamente. Né? Como essa pessoa é uma pessoa que carrega ressentimento, mágoas, ela alterou a função hepática. Né? Observe esses sinais que dão a volta na íris, são chamados de anéis de ansiedade. Então é exatamente esses anéis que vocês estão vendo aqui, tá contornando a íris assim, ó, são chamados anéis de ansiedade. Então eles são chamados anéis de ansiedade e tensão nervosa. Então olha embaixo da flechinha que está marcado anéis de ansiedade e tensão nervosa. Olha a quantidade de anéis que essa pessoa tem. E uma pessoa que tem ansiedade demais, o que acontece com ela? O sono é alterado. Não dorme. Então a gente vem assim, o processo da ansiedade, ele dificulta o processo de concentração, né? Ele atrapalha muito o próprio desempenho da pessoa, tanto do adulto como do jovem, traz problemas para a parte de sono, enfim, né? A pessoa que não dorme bem acaba trazendo sistema nervoso, então é um processo. Eu comentei então a parte nutricional primeiro. Nós devemos consumir alguns alimentos que corroboram para formar esses neurotransmissores, né? Fazer taurina, mas aí tem as coisas que nós não devemos fazer uso também. Então, Oswaldo, só para a gente finalizar, como é que que dicas Perfeito. você traz para a gente? Ainda primeiro na parte da alimentação. Cuida com estimulantes, cafeína, né? Os jovens ansiosos demais que usam aí os energéticos na noite, né? Chocolate demais, tudo que é estimulante tem que ser cuidado no caso de ansiedade. Primeiro, tá? Então, a segunda coisa, introduzir os alimentos que ajudam na formação desses neurotransmissores. Terceiro, no caso do adulto, meditação. Então, digita lá no YouTube Louise Hay, né? E escolha uma meditação e faça a meditação. Quarto elemento que é fundamental, tá? Usar o óleo de lavanda no quarto à noite. Óleo de lavanda? Num curso que eu estive fazendo pela Rússia, a gente consegue ver as frequências, tá certo? De uma pessoa orando, uma frequência de uma pessoa nervosa. E para mim a parte que foi impactante foi que a frequência da pessoa que estava inalando o óleo de lavanda e a pessoa que estava orando era quase idêntica. E eu passei a chamar o óleo de lavanda de oração sintética. Então é muito importante usar o óleo de lavanda à noite, né? E outra coisa importante, atividade física, praticar esporte, assim, extravasar. A pessoa desenvolver o autocontrole e parar de ficar se importando com picuinhas, com coisas pequenas, porque tudo isso acelera o sistema nervoso, entendeu? Então focar no que é importante. Buscar autoconfiança, aí entra na tua área. Acho que é a área que você trabalha muito bem, que é a autoconfiança, segurança, eliminar os fatores de medo e de insegurança que geram ansiedade. Mas veja bem, a ansiedade é um processo de neurotransmissor que está faltando, que precisa ser equilibrado, né? E precisa de nutriente para isso. Fantástico, adorei o conteúdo, Oswaldo. E queremos aí um outro tema com você, porque realmente é muito instigante e gera muita curiosidade, a gente quer saber mais. Então, até uma próxima. Obrigado. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. Pós-graduação ou curso livre. Programação neurolinguística sistêmica com qualidade de vida. Libere seu potencial de liderança e aumente seu poder de influência com a PNL. Informações liderançamoderna.com.br ou ligue 999374595 ou 99220-2425. Instituto Liderança Moderna. E a nossa convidada agora é a Juliana Borges, ela que é gestora de RH e também coach, especialista em gestão de pessoas, e ela vem falar pra gente sobre o poder do foco no que é importante e o porquê desse tema. Ela passou por um importante processo de autoconhecimento e nesse processo ela identificou
que de repente ela estava perdendo energias com coisas que talvez não fizessem tanto sentido. E depois desse novo pressuposto na vida dela, muitas coisas passaram a ser diferentes. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Silvana. E Juliana, compartilha com a gente como é que era a tua vida antes de você ter tido esse insight, de focar no que realmente importa. Olha, Silvana, com essa modernidade toda, com essa tecnologia, redes sociais, a gente vai ficando muito viciado e ao mesmo tempo a correria se torna grande e decisões precisam ser tomadas e relacionamentos precisam existir e estava tudo muito atropelado na minha vida, tudo muito atropelado. Eu estava com uma carga de trabalho grande e ao mesmo tempo estava sobrecarregada. A única coisa interessante que eu fazia era dormir bem, mais nada além disso. Ainda bem que ainda conseguia dormir bem. Ainda conseguia dormir bem, mas nada além disso. Então, os meus relacionamentos começaram a ficar afetados, né? O meu trabalho, porque eu corria de um lado para o outro e não via o resultado que eu queria. Então isso estava me incomodando muito. Até que eu resolvi fazer a PNL, fazer o curso de PNL e decidi que aquele curso iria me ajudar no autoconhecimento para que eu conseguisse focar no que realmente era importante. Tanto que essa foi a minha primeira frase do curso de PNL, que eu queria focar no que realmente fosse importante. Eu estava despendendo muita energia com coisa pouca. Entendi. E o que passou a ser diferente então? Como é que é a sua vida hoje? E que resultados você passou a ter depois que você passou a funcionar sobre esse novo pressuposto? De focar no que realmente importa. Hoje eu me sinto muito mais leve, muito mais segura, porque eu sei o que realmente eu quero, entendeu? Eu consigo ver que, não, isso não está me trazendo um resultado positivo, isso não é bom para mim. E eu consigo sair daquele caminho e tomar um novo rumo, e eu consigo me tornar mais leve, mais produtiva, meus relacionamentos melhoraram muito, as pessoas que convivem comigo notaram isso, então assim, posso dizer que só me trouxe resultados positivos. E isso te ajudou a ser uma pessoa mais focada? Com certeza, sem dúvida. Eu sempre fui muito disciplinada, eu sempre tive muita disciplina. Só que eu estava levando a disciplina também para o lado errado. Eu estava levando a disciplina para focar em muitas coisas ao mesmo tempo e despendendo muita energia. Ou seja, utilizava a energia certa no lugar errado? Com certeza, desta forma. E a energia, a gente sabe muito consumir energia, mas a gente não sabe prover a energia. A gente precisa ser provedor de energia também, né? E a gente só consome. Tanto que chega no final do dia a gente está exausto e não sabe o que fez, né? Então, isso me trouxe muito mais leveza. Eu consegui realmente canalizar a energia para algo que, nem que seja naquele dia. Não, hoje eu vou canalizar minha energia para isso. Amanhã a gente pensa. Então eu consigo agora trabalhar dessa forma e está muito mais leve. E ótimo. E assim, a gente já falou aqui em outros programas que se a pessoa quiser ter um nível maior de resultado e realização na vida, é importante ela passar por um processo de autoconhecimento. Então só o autoconhecimento vai te levar para um novo patamar. Quais foram os outros aprendizados que você teve nesse seu processo de autoconhecimento e que contribuíram efetivamente para a sua vida pessoal, profissional, enfim, para os seus resultados? Olha, um aprendizado muito bom que eu acho para qualquer pessoa são os relacionamentos sinceros, verdadeiros. Tipo, Juliana, tu tá muito reativa. Juliana, tudo que a gente fala você reage instantaneamente. O reagir que você diz é se defender o tempo todo? Como se você estivesse se defendendo o tempo todo? Como se eu tivesse resposta para tudo a todo tempo. E a resposta é automática, sabe? É assim, eu não te deixo sem resposta, mas às vezes não é nem aquilo que tu quer ouvir. Ou às vezes tu não quer ouvir, tu não quer que eu fale, tu só quer que eu te ouça. Entendi. Entendeu? Então, assim, os relacionamentos que eu tenho, que são relacionamentos fortes, duradouros, são poucos. Mas essas pessoas que eu tenho ao meu lado, elas conseguiram fazer com que eu me enxergasse realmente, sabe? Juliana, segura um pouco a onda aqui, tu tá muito reativa. Juliana, eu era uma pessoa muito crítica.
muito crítica. Então tudo que eu via, eu já dava a minha opinião, eu já criticava. Agora vamos trazer a crítica lá para aquele nosso foco da conversa inicial, focar no que realmente importa. Quando você está sendo muito crítica, você está focando no que importa? Posso até estar, mas de uma forma talvez negativa, porque quando a gente foca de forma negativa, a gente despende muito mais energia do que quando tu foca de forma positiva. E tem aquela fala, né? Tudo que eu foco expande. Então, Justamente. se eu sou uma pessoa muito crítica, o meu foco está no que não está funcionando, no que não está bom, o que acontece? Expande esse lado também. Com certeza. E quando você muda o foco, muda alguma coisa? Muda, totalmente. Principalmente a forma a leveza e a forma como a gente imagina as coisas, porque o cérebro tem muito potencial. Então, o que tu imagina, o teu cérebro não distingue o que é real do imaginário. Então, imagine que essa crítica é para o bem, imagine que tu pode até estar criticando, mas para te trazer algo de bem. E antes, como a gente estava falando, as pessoas me diziam assim, nossa, tu é muito crítica, né? Tu sempre está falando, está dando a tua opinião, né? Está sempre impondo a tua opinião. E era verdade, era dessa forma mesmo, né? Então, o autoconhecimento me trouxe muito aprendizado, mas as relações, as pessoas que se relacionam comigo até hoje me ajudaram muito também, muito. Em nenhum momento eu fiquei chateada, eu sempre parei para pensar. Isso que é legal, essa humildade de aceitar e saber que você pode mudar. Justamente, justamente. Muito bem, parabéns. Obrigada. E que dicas mais você traz desse seu processo, assim, que pode contribuir para o nosso pessoal lá de casa? Olha, Silvana, eu penso que autoconhecimento primeiro, como a gente já falou, né? Não adianta alguém me dizer que eu preciso mudar se eu não me enxergo, se eu não noto isso em mim. Então, realmente, o autoconhecimento, e a gente está sempre se desenvolvendo, sempre, nunca estamos prontos, né? E isso é o bom, né? Isso é o que nos move, né? E eu penso assim, Silvana, tá tudo muito corrido. Respira, relaxa, analisa, né? Para e pensa, né? Para de correr de um lado para o outro, né? Ou canaliza a tua energia, que seja uma vez por semana numa atividade física, numa alimentação saudável, qualquer coisa que te faça bem. Comece aos poucos, não adianta também querer mudar da noite para o dia, né? Eu demorei, nesse tempo eu acho que foi um ano e meio nessa trajetória, porque a gente não fala luta, porque luta aí é uma coisa que se torna negativa. Luta é uma coisa negativa, né? Mas nessa trajetória, então, não é assim da noite para o dia, né? Mas o autoconhecimento, a alimentação saudável, um sono tranquilo, evitar notícias ruins, papos desagradáveis, né? Pessoas baixo astral, pessoas deprimentes, né? Então, a gente evitando um pouco disso todos os dias, eu acho que a gente consegue um bom resultado e a gente começa a focar no que realmente é importante para a gente. E você, como gestora de equipes e tudo mais, no que isso impactou na sua gestão? Na minha gestão impactou muito, impactou na questão da minha paciência. Eu era uma pessoa totalmente impaciente, eu queria tudo para ontem. Na minha gestão, impactou na questão de eu entender que as pessoas funcionam diferente. Elas funcionam diferente. A diversidade existe dentro de um setor com 6 pessoas. Ela existe, né? Então era uma coisa que era difícil eu entender. Por que todo mundo não vem junto comigo agora? Por que não? Porque as pessoas funcionam diferente. Aquele já vem daqui a pouco, espera um pouquinho, segura, né? E é uma coisa assim muito real que acontecia comigo. Eu sou muito acelerada, para mim é tudo para ontem, né? E eu sou muito executora. Eu sou muito executora na minha gestão. Então eu saía na frente da equipe, eu não posso, eu tenho que levar a equipe junto comigo. Né? Então essas coisas eu fui aprendendo justamente com o autoconhecimento primeiramente e depois focando nisso tudo que eu sabia que ia me trazer algo de bom. E foi possível perceber que a sua mudança impactou na mudança da equipe? Com certeza, a equipe me trouxe isso, a equipe me,
Ju, como tu melhorou, Ju, como mudou, como isso, como aquilo. Algumas pessoas da minha equipe fizeram PNL junto comigo, né? Nós fizemos PNL juntos. E nós, numa conversa, falamos umas com as outras, como a PNL nos ajudou nisso, nos ajudou naquilo, né? Quando eu faço feedback com a minha equipe, né, eu coloco os pontos lá que a gente precisa trabalhar e sempre peço um feedback em relação a mim. Em relação a mim, como é que eu estou, né? Tá tudo certo? Alguma coisa que você queira falar? E nesse último feedback que eu fiz com a minha equipe mesmo falou, não, Ju, tu mudou muito, tu mudou bastante. Realmente dá para notar a mudança. Não era assim, não era um inferno, não era ruim, mas deu para notar que tá muito melhor. Que ótimo. E para fechar, Ju, dicas aí para a gente deixar para o nosso pessoal. Que você diria que eles já podem implementar e que pode fazer a diferença na vida deles? Olha, implementar assim de cara, sabe, é parar e se autoanalisar. Né? O que realmente está te tomando as energias, o que realmente está te deixando sem força, o que realmente tu está notando que é desnecessário. Talvez não desnecessário para a vida, para hoje, para daqui a pouco, depois do almoço. Não, isso que eu vou fazer é desnecessário, não vou fazer, né? Mas, e também, gente, o desenvolvimento na questão, faça um curso de PNL, é muito bom, vale muito a pena, entendeu? Vá se desenvolvendo, tem vários vídeos no YouTube que tratam sobre isso, né? Vá você procurando pelo seu desenvolvimento. Mas, se quiser começar hoje, analise o que você pode não gastar energia, não despender energia à tarde. Pense nisso, talvez. Né? Uma outra dica? Cuidar com as relações. As relações, nós precisamos delas e as relações nos ajudam muito quando verdadeiras. Então a gente precisa cuidar com as relações. Então eu aconselho que as pessoas revejam isso também, porque a gente vê pessoas cada vez mais introvertidas, cada vez mais... não sei se a palavra é egoístas. Desconectadas, talvez, né? E eu acho que isso está se perdendo um pouco, talvez pela tecnologia, talvez por ser muito reativo, ser muito crítico, ser muito, né? Então a gente tem que cuidar com as relações também. E despender energia para a qualidade das relações, eu acho muito importante. Olha só, fique ligado nas dicas que a Juliana deixou aqui pra gente, que são realmente fantásticas. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Adorei o conteúdo e a sua participação aí no nosso programa. Muito obrigada. E o nosso programa está chegando ao fim. No programa de hoje falamos sobre ansiedade, algumas alimentações que podem inibir esse mal, e também falamos sobre a importância de focar no que realmente importa. E se você tiver alguma sugestão, opinião e quiser nos encaminhar, pode mandar um e-mail através de contato@conexãomoderna.tv.br e estaremos aqui ansiosos pela sua sugestão. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Instituto Liderança Moderna. Porque para liderar é importante ser líder. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos. Pós-graduação ou curso livre. Programação neurolinguística sistêmica com qualidade de vida. Libere seu potencial de liderança e aumente seu poder de influência com a PNL. Informações liderançamoderna.com.br ou ligue 999374595 ou 99220 2425.
Instituto Liderança Moderna.